Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gananantva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannoti Visida Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Birvajinivati Dhinam Vitravatu Ano divo brihatah parvatada saraswate jatagantu yagnam Vagdevyai namaha. Om sthapakaya cha dharmasya sarvadharmaswarupine avatara varishtaya Ramakrishnaya te namaha. Shrutismriti purananam alayam karunalayam Namamika Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavirjyankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Om. Possa Brahman proteger nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar nos ambos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om. Paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações a todos. Palestra Atma Bodha número 46. Estamos estudando o texto Atma Bodha, que significa autoconhecimento. Seu autor é Adi Shankaracharya. Nesse texto, ele propõe o Advaita Vedanta, a filosofia do Vedanta não dualista. Segundo essa filosofia, o caminho para alcançar a realidade é o caminho do conhecimento, chamado em sânscrito Gnana Marga. Em nossa última aula, estudamos o verso 18. Hoje, vamos refletir sobre o verso 19. O resumo do verso 18 é: o movimento das nuvens em uma noite de luar cria a ilusão de que a lua está se movendo. E as crianças acreditam que ela está brincando de esconde-esconde. Da mesma forma, a atividade da mente e dos sentidos cria a ilusão de que a alma está ativa. Pessoas que não conseguem discernir entre a alma e os sentidos acreditam na atividade da alma. Pessoas que não conseguem discernir entre a alma e os sentidos acreditam na atividade da alma. O oponente pode argumentar. Tem uma pergunta surge no nosso coração. Se a atividade pertence aos sentidos e não é a alma, então que os sentidos sejam chamados de entidade consciente e designados como Atman. Esta objeção é respondida
por meio de uma ilustração no verso 19. O verso 19 é assim: Atma Chaitanyamashritya Dehendriyamanodiyah Swakriyarteshu Vartante Suryalokam Yatha Janah Atma Chaitanyamashritya Dehendriyamanodiyah Swakriyarteshu Vartante Suryalokam Yatha Janah. A beleza do Atma-Bodha é, cada verso tem um exemplo dado pelo Adi Shankaracharya para explicar um conceito de Vedanta. Cada verso tem ensinamentos para compreender. Ele deu exemplos, beleza exemplos. Significado desse verso é o corpo, os sentidos, a mente e o buddhi, que nossos instrumentos. O corpo é instrumento, os sentidos é instrumento, a mente é o buddhi. Buddhi significa o intelecto. Se envolve em suas respectivas atividades com a ajuda da consciência, que é inerente ao Atman. Assim, como os homens trabalham com a ajuda da luz que é inerente ao Sol. Eu repetir mais uma vez. O corpo, os sentidos, a mente, o intelecto, buddhi, se envolve em suas respectivas atividades com a ajuda da consciência, que é inerente ao Atman. Com a ajuda da consciência, que é inerente ao Atman. Exemplo foi dado assim, como os homens trabalham com a ajuda da luz que é inerente ao Sol. Esse é o verso. Nós estamos estudando, refletindo sobre o verso 19. Eu quero falar, antes de começar a aula explicando desse verso, eu quero falar sobre resumir o verso 17, 18, mais uma vez. Tem uma conexão. As características do Atman, o ser interno, foi explicado no verso 17, 18, 19. Precisa anotar. 17, uma qualidade de Atman. 18, mais uma qualidade de Atman. 19, mais uma qualidade de Atman. 3 características do Atman e foi explicado nesses 3 versos. O verso 17 disse: tenha a percepção do Atman, o ser interno, como distinto do corpo, dos órgãos dos sentidos, da mente, do intelecto e da matéria não diferenciada, chamado Prakriti. Perceba o Atman como a testemunha de suas funções. Perceba o Atman como a testemunha de suas funções, comparável a um rei que se testemunha as atividades de seu reino. Qualidade do Atman foi explicado testemunha. 17 verso. O verso 18 disse: assim como a lua parece estar se movendo quando as nuvens se movem no céu, também para aqueles não exercem o discernimento, o Atman parece estar ativo quando na realidade os sentidos estão ativos. Nesse verso indica a qualidade do Atman é inativo. Actionless. Atman is actionless. Não envolvido. O verso 19 que nós refletimos hoje é verso 19.
19 disse: o corpo, os sentidos, a mente e o buddhi se envolvem em suas respectivas atividades com a ajuda da consciência que é inerente ao Atman, assim como os homens trabalham com a ajuda da luz que é inerente ao Sol. Nesse caso, nesse verso, foi indicado Atman como energizador. Atman como testemunha, Atman é inativo, Atman como energizador. Uma analogia, usando esses 3 versos, eu quero indicar. Analogia é nave completo, uma analogia ajuda para nós para lembrar. Associar com exemplos ajuda para nós lembrar a qualidade de o que é Atman. Eu vou explicar uma analogia. Uma analogia, usando esses 3 versos, pode descrever melhor a relação entre o ser e o não ser. O não ser significa Prakriti, matéria. Ser significa consciência, pura consciência. Ou entre o chefe e seus trabalhadores. Prakriti significa trabalhadores, o Atman significa o chefe. Nós somos o Atman. Vedanta sempre fala, tu és aquilo, nós somos o Atman, nós somos os chefes. Trabalhadores em nossos sentidos, mente, buddhi, intelecto, corpo, que ajuda para funcionar nesse mundo. Atman como testemunha. Atman, o ser, é como uma chefe que observa e inspira a ação. Que observa e inspira a ação. O verso 17 indicou comparável a um rei que testemunha as atividades de seu reino. O termo Atma Chaitanya Ashritya, o termo Ashritya significa dependendo de, indica que o ser é da natureza da consciência e apenas testemunha todas as atividades. Esta palavra destaca a conexão entre o ser e essas atividades. Segundo, Atman é inativo. O ser em si não se envolve em nenhuma ação. O ser em si não se envolve em nenhuma ação. Em vez disso, o corpo, os sentidos, a mente e o intelecto dependem do ser para realizar suas tarefas. Dependem do ser para realizar suas tarefas. De que eles dependem do ser? Eles dependem do ser para o poder que os energiza ou galvaniza em ação. É semelhante, ou indicar um exemplo, a contratar a ação. Contratar a ação. Terceiro é Atman como energizador. O ser atua como o energizador que coloca tudo em movimento. O corpo, os sentidos, a mente, o intelecto aguardam o consentimento do ser, por assim dizer, antes de lançarem em ação. Levam permissão. Primeiro que é o contratador, ele vai decidir uma atividade. Depois ele vai contratar os empregadores. Depois os empregadores levam a decisão de contratador e começa para ações. Assim. Uma analogia não é completa para saber. Aqui é Atman como testemunha, Atman é inativo, Atman como energizador. Vamos refletir nesse verso. O Atman, o ser interno, é inativo. Isso pode levar alguém a pensar que o ser não tem nenhuma contribuição
é que o não ser, o Prakriti, é capaz de fazer tudo por si só. Uma pergunta surge, né? Isso não envolve, Atman não envolve significa não tem nenhuma contribuição. Eu não envolver nenhuma atividade. Significa eu não contribuir nenhuma coisa. Assim surge. O Prakriti, que faz tudo e acontecendo, né? É capaz de fazer tudo por si só. Prakriti, que significa matéria, implica que a matéria pode funcionar independentemente. Prakriti, o que é Prakriti? Prakriti, matéria, abrange tudo o que não é o ser. O que é Prakriti? Tudo que não é o ser. Inclui os 5 invólucros que cobrem o ser. Nós somos o ser. Nós foi cobrido pelo 5 invólucros. Nós temos 5 roupas. Agora está frio, né? Nós colocamos muitas roupas, um em cima do outro. Assim, os 5 invólucros cobrem o ser. Quais são os 5 invólucros? Annamaya Kosha, o invólucro físico, representando o corpo físico denso, é parecido pelos nossos olhos. Nosso pele pode tocar. Pranamaya Kosha, segundo invólucro, do prana, o força vital, que sustenta a vida. Não ter prana significa pessoa morrer. Força vital é segundo invólucro. Terceira é Manomaya Kosha, invólucro mental, que abrange a mente, as emoções, pensamento surgindo. Eu estou falando, imagem surgindo na nossa mente. Onde está acontecendo? Manomaya Kosha, o invólucro mental. 3, o corpo físico, o prana, força vital, o mente, a terceira invólucro. Vijnanamaya Kosha, 4, o invólucro do intelecto, o buddhi, responsável pelo conhecimento e discernimento. 5. Anandamaya Kosha, o invólucro da bem-aventurança, pode falar. O outro é o invólucro da ignorância. 2 maneiras pode falar. O invólucro da bem-aventurança, representado a camada mais interna de alegria e contentamento. Essa análise, tudo 5 invólucros é Prakriti, não ser. Essa análise conclui que a consciência, o Atman, o ser interno, e a matéria, Prakriti, esses 5 invólucros, são principais separados. Sugere que a matéria é capaz de evoluir por si mesma na criação sem a necessidade de consciência. Nós falamos que o Atman é inativo, mas não contribui em nada. Só como este Prakriti funcionando, evoluir por si mesmo na criação sem a necessidade de consciência é separado, nós pensamos. No entanto, Vedanta não concorda com essa visão. Não envolvido não significa não participando. É separado, não assim. No entanto, Vedanta não concorda com essa visão. Qual é a perspectiva de Vedanta? Vedanta afirma que a consciência é essencial. A consciência, nós somos conscientes, essencial, e não pode ser separada do funcionamento da matéria. O ser, embora inativo, é a realidade subjacente que sustenta e energiza todas as atividades. Subjacente que sustenta e energiza todas as atividades. Sem a presença da consciência, a matéria permaneceria inerte e incapaz de qualquer função. Sem a presença da consciência, a matéria permaneceria inerte e incapaz de qualquer função. Tem uma moto parado para dirigir. Precisa uma pessoa consciente para dirigir. Nosso corpo é como uma moto.
Quando ninguém tem dentro, o ser interno não tem, é chamado que a pessoa morreu. E para dirigir este instrumento, alguém, uma pessoa interna, consciente, precisa dirigir, andar para aqui, para outro lugar. Como moto, nós precisamos uma pessoa para dirigir. Assim, nosso corpo também precisa dirigir. Não tem, pessoa significa morreu. O corpo morte. Mesmo o corpo é parecido, um outro corpo em morte também é parecido, mas isso não move, porque a consciência não está presente lá. Consciência está não presente lá. Okay. Vedanta afirma que a consciência é essencial e não pode ser separada do funcionamento da matéria. O ser, embora inativo, é a realidade subjacente que sustenta, energiza todas as atividades. Sem a presença da consciência, a matéria permaneceria inerte, incapaz de qualquer função. Ok. Mas entramos profundamente. Né? A palavra foi usada nesse verso é Atma Chaitanyam Ashritya, com a ajuda da consciência inerte ao Atman. Atman é Sat Chit Ananda Swarupa. Sat significa existência absoluta, Chit significa consciência absoluta, Ananda significa felicidade eterna, bem-aventurança. Vedanta ensina que, embora a consciência em si não se envolva em nenhuma ação, Prakriti, matéria, só pode funcionar em sua presença. Só pode funcionar em sua presença. E devido às bênçãos de Chaitanya, consciência. Precisa de duas coisas: presença da consciência, as bênçãos de consciência. Atman não faz nada, mas sua presença é necessária. Atman faz nada inativo, mas sua presença é necessária. Vamos refletir. Como precisamos compreender. O Swami está falando bem, mas não tocando. Eu não abrindo uma janela dentro para compreender. Por isso, Shankaracharya deu um exemplo. Para que qualquer atividade ocorra, duas coisas fundamentais são necessárias. Sem essas duas coisas, nenhum funcionamento não pode alcançar. Not possible at all. Para que qualquer atividade ocorra, duas coisas fundamentais são necessárias. Quais são? Primeiro é Sat, existência. Os 5 invólucros, chamado Prakriti, devem existir. As atividades só podem acontecer se esses invólucros estiverem presentes e existirem. Sem existência, não pode haver atividade. Primeira coisa que é, 5 invólucros precisam existir. Sem existência, não pode haver atividade. Primeira coisa, para qualquer funcionamento, precisamos, primeira coisa é existir. Segundo, Chit, autoconsciência. Chit. Os invólucros devem estar autoconscientes. Para desempenhar suas funções. Entidades inertes como o intelecto, Prakriti é inerte. Entidades inertes como o intelecto e a mente, as partes do corpo físico, por exemplo, as pernas, mãos, todos, não podem agir por conta própria. Você pode ver quando tem uma pessoa morre. O corpo está lá, não funciona.
Elas precisam de consciência para estar cientes e ativas. Elas precisam de consciência, 5 invólucros precisam de consciência para estar cientes e ativas. Sat e Chit são cruciais aqui. Existência, a consciência são cruciais aqui. Sat refere-se à existência, Chit refere-se à consciência. Os 5 invólucros, Panchakoshas, não possuem Sat e Chit inerentemente. Não possui, inerentemente não possui. Consciência é inerente do Atman, não dos 5 invólucros. Consciência é inerente do Atman, não dos 5 invólucros. Eles dependem do ser, 5 invólucros dependem do ser, Atman, para fornecer essas qualidades. É por isso que o verso usa o termo Atma Chaitanyam. A palavra que bonito. Atma Chaitanyam. Consciência inerente do Atman. Ashritya, que significa dependendo da consciência do ser. Atma Chaitanya Ashritya, dependendo da consciência do ser. Embora o verso mencione especificamente Chit, Chaitanya só indicado, mas Sat também está implícito. Nós precisamos aprender. Sat também precisa. O corpo, os sentidos, a mente e o intelecto. Deha, Indriya, Mana, Dhiya se envolvem em suas respectivas atividades. No entanto, essas funções não são determinadas pelo Atman. Eles funcionam, mas como funciona não foi determinado pelo Atman. Em vez disso, dependendo da natureza dos instrumentos. Como funciona? Dependendo da qualidade da natureza dos instrumentos. MC. O Atman sempre fornece a existência e a consciência necessárias, mas não dita ações específicas. Isso é muito importante, excelente isso. O Atman fornece a existência e a consciência necessárias, mas não dita as ações específicas, não indica, não determina as ações específicas. Enquanto matéria, Prakriti parece ser ativa e dinâmica, é a presença silenciosa do Atman que torna todas as atividades possíveis. Prakriti parece ser ativa e dinâmica. Parece que um corpo está funcionando, mente está restless, né? Agitado. O prana, todo, momento por momento é ativo. Parece que é ativo, dinâmico, mas a presença silenciosa do Atman que torna as atividades possíveis. Quem sabe corpo existe? Eu sabe. Eu falo que meu corpo. Quem fala meu corpo, né? Um corpo está morto. Não fala que o corpo pega, leva por mim para what do you call? Where they burn. Crematório. O corpo não fala. A consciência fala. O corpo está doendo. Eu machuquei hoje. Mente é agitado, não está calma, é perturbado. O eu é consciente. Assim. Enquanto Prakriti parece ser ativa e dinâmica, é a presença silenciosa do Atman que torna todas as atividades possíveis. Por isso precisamos reconhecer. Eu sou Atman, eu sou consciente, eu existência, Sat Chit Ananda Swarupa. Eu sou Sat Chit Ananda Swarupa. Reconhecer, conhecimento tem,
características do Atman, reconhecer. Nós conhecemos que o corpo está funcionando, mente está funcionando, o prana está funcionando. Por quê? Por causa da presença do Atman. Atman fornece Sat, Chit, aspectos, existência, a consciência, aspectos para esses 5 invólucros. O ser não se envolve em ações, mas é essencial para que qualquer ação ocorra. O ser não se envolve em ações, mas é essencial para que qualquer ação ocorra. Agora, eu falei uma coisa, né? Essas funções não são determinadas pelo Atman. Como compreender? Não determinado pela ação. Né? Ok. Eu vou dar um exemplo bonito, excelente. Essa é eletricidade, né? Eletricidade ou instrumentos, está funcionando. O microfone tem, a câmera tem, a luz tem, né? Tudo está funcionando dentro desse luz. Atrás do luz tem uma eletricidade. Pense na eletricidade como uma fonte de energia universal. Ela não determina o que cada dispositivo faz. Não determina. A eletricidade não determina. Simplesmente, a eletricidade fornece a energia necessária para que funcione. Se um instrumento girar, que gira? Ventilador. Ou ilumina, depende do tipo de instrumento que é, como um ventilador, aquecedor ou lâmpada, respectivamente. Sempre a eletricidade fornece energia. Os instrumentos, um ventilador gira, aquecedor esquenta, ou luz, lâmpada, ilumina, respectivamente. A eletricidade é a mesma, atrás desse é a mesma, mas a função varia com base no instrumento. Agora, vamos conectar isso com nossa vida. Sat e Chit nos órgãos. Com a qualidade do Atman, existência e a consciência, conectado com os instrumentos. Eletricidade é a alma, os instrumentos e nossos sentidos, corpo e mente. Da mesma forma, as qualidades de existência e consciência são fornecidas a todos os órgãos pelo Atman. No entanto, as funções específicas desses órgãos dependem de sua natureza. Exemplo, olhos, sua função é ver. Com ventilador, função é girar. Ouvidos, sua função é ouvir. Microfone, os speakers, para ouvir, para compartilhar um som. Nariz, sua função é cheirar. Língua, sua função é saborear. Pele, para tocar, né? Tato, né? Experiência de tato. Perna, para andar. Mão, para dar. Para dirigir o carro. Lavar panelas. Lavar louças, assim. Todo instrumento tem um funcionamento independente. A alma fornece existência e consciência. O Atman é descrito no Kenopanishad como o ouvido do ouvido. Kenopanishad, um excelente Upanishad. Vamos estudar um dia, depois de Atma Bodha, vamos ver. A Kenopanishad falou, Atma, Shotrasya Shotram, Manaso Manoho, Yadvachoha Vacham, Sava Pranasya Pranaha, Shotrasya Shotram, ouvido do ouvido, o Atman é ouvido do ouvido, Manaso Mano, a mente da mente, Yadvachoha Vacham, fala da fala, Sau Pranasya Pranaha, a vida da vida, significa, ele é o base. Presença dele, existência, a consciência,
fornece todas as coisas para funcionar, indicando que no Upanishad. Isso significa que o Atman é a essência subjacente que permite todas as funções sensoriais e mentais, mas não se envolve diretamente nessas atividades. Ele fornece a existência e a consciência necessárias, permitindo que cada órgão desempenhe sua função específica. Assim como a eletricidade alimenta vários dispositivos sem ditar suas funções específicas, o Atman, da mesma forma, fornece as qualidades essenciais da existência e consciência a todos os órgãos, permitindo que desempenhe seus papéis únicos. As atividades específicas dos órgãos dependem de sua natureza inerente, não do Atman em si, Qualidades do Atman é existência, consciência. Só fornece. Qualidade de eletricidade é energia. Só fornece. Como girar, como iluminar, tudo é funcionamento de instrumentos. Esse é um exemplo excelente. Eu vou dar mais um exemplo. Eu vou dar 4 exemplos. Para enfatizar. Para mesma coisa se enfatizar com vários exemplos. O Vedanta assim ensina, dando exemplos, ilustrações. Qual ilustrações? Abrir nossa janela dentro? Não conhecemos. Para cada funciona diferente. Outro exemplo. Limalhas de ferro é uma imã. Desculpa, é um imã. Não é masculino a palavra. Imã. Um imã. Naturalmente. Um imã. Desculpa. Imagine limalhas de ferro espalhados em uma superfície. Sozinhas, essas limalhas são inertes e não se movem. Sozinhas, no chão, limalhas são inertes e não se movem. No entanto, quando um imã é aproximado, elas se tornam ativas. Elas tornam-se ativas e se alinham de acordo com o campo magnético. Quando um imã chega perto, os inertes componentes ficam ativos, atraindo pelo magnético. O imã não move diretamente. Imã é um lugar. As limalhas. Sua mera presença a influencia a se tornarem ativas. Mera presença do imã suficiente tornar os limalhas se tornarem ativas. No Vedanta, essa analogia é usada para explicar a relação entre alma, o ser, e Prakriti, a matéria. As limalhas de ferro representam Prakriti, a matéria, que inclui o corpo, os sentidos, a mente e o intelecto. O imã representa Atma, a consciência, que fornece consciência ou existência. Assim como as limalhas de ferro, Prakriti é inerte e não pode funcionar sozinha. A presença de Atman, o ser inteiro, como o imã, ativa Prakriti. Ele não se envolve diretamente em nenhuma ação, mas fornece a influência necessária para que Prakriti funcione. Conclusão principal. Esta ilustração enfatiza que, embora Atma permaneça inativo, sua presença é essencial para que qualquer atividade ocorra em Prakriti. A consciência do ser energiza e ativa a matéria, permitindo que
ela desempenha várias funções. A consciência do ser energiza e ativa a matéria, permitindo que ela desempenhe várias funções. São dois exemplos: eletricidade e instrumentos, ou limalhas de ferro e um imã. Terceiro exemplo, um bonito exemplo. Terceiro exemplo é bola de ferro em brasa e queimando. Bola de ferro em brasa e queimando. Vamos analisar. Imagine, isso é um exemplo. Abriu a janela. Excelente. Imagine uma bola de ferro em brasa usado para queimar um objeto. O poder de queimar não pertence, na realidade, à bola de ferro, mas ao fogo que a aquece. Uma bola de ferro é frio, deixando no chão, pode vai tocar. Isso é negro, é frio. Bola de ferro é peso, negro, toca, é frio. Como dumbbells, né? Bola de ferro, dois lados nós usamos para dumbbells, né? Ferro. Pode quando vai para uma academia, pode vai tocar, sentir. Aqui tem uma ferra de bolo, os dois lados. Vamos ver qual é a cor. Algumas vezes eles pintam com azul, vermelha, mas naturalmente o cor de bola de ferro é negro. Negro é frio. Mas é frio. O poder de queimar não pertence à bola de ferro, mas ao fogo que a aquece. A bola de ferro, por si só, é incapaz de queimar qualquer coisa, porque a natureza dele é frio. Não pode queimar, a natureza dele é frio. É o calor do fogo que dá à bola de ferro sua capacidade de queimar. É o calor do fogo que dá à bola de ferro sua capacidade de queimar. No Vedanta, essa analogia é usada para explicar a relação entre Atman e o corpo, os sentidos, a mente, o intelecto. Como você vai conseguir tirar que eu é separado com esse, eu independente, eu sou existência, eu sou consciência. Você fica bem no lugar dele, ou todos os sentidos precisa voltar, calma. Sem consciência, mente não agir. Consciência, nós não reconhecemos a consciência, por isso nós ficamos perturbados. Reconhecer, mente precisa voltar para casa. Mente de manhã começa para vai embora, né? So, você fica seu eu ligado, reconhecendo eu sou consciente, eu sou Atman. Você vai ver o mente, os pensamentos volta para casa. Você vai sentir calma. No Vedanta, essa analogia de bola de ferro em brasa e queimando é usado para explicar a relação entre Atman, o ser, e o corpo, os sentidos, a mente e o intelecto. O corpo, os sentidos, a mente e o intelecto são como a bola de ferro. Sozinhos são inertes e carecem de consciência. Assim como a bola de ferro precisa do fogo para se tornar incandescente e capaz de queimar, o corpo, os sentidos, a mente e o buddhi precisam da presença de alma, Atman, para se tornarem conscientes e funcionais. O poder da consciência não pertence ao corpo, aos sentidos, à mente ou ao intelecto, ao buddhi, nem a qualquer combinação desses elementos. Eles são meramente instrumentos que se tornam ativos na presença de consciência do Atman. Portanto, nenhum desses componentes, individualmente ou coletivamente, pode ser considerado Atman.
Por isso nós falamos Prakriti, não ser. Prakriti significa não ser. O Atman é o ser. Conclusão principal desse exemplo. Esta ilustração enfatiza que a consciência é um princípio distinto fornecido por Atman. O corpo e suas faculdades são como ferramentas que precisam da presença de Atman para funcionar. Assim como a bola de ferro precisa do fogo para queimar. Sem o suporte subjacente de Atman, essas faculdades permanecem inertes e incapazes de qualquer atividade. Fechamos com esses exemplos. São 3 exemplos. Eletricidade e instrumentos. Segunda é... qual é? Limalhas de ferro e um imã. Terceiro é bola de ferro em brasa e queimado. Com exemplo 4. Com esses exemplos, vamos fechar nossa aula hoje. Esse exemplo foi dado pelo Adi Shankaracharya nesse verso. O nascer do sol é seu impacto universal. Atma Chaitanyamashritya Dehendriya Manodiyah Swakriyarteshu Vartante Surya Lokam Yata. Assim como os homens trabalham com a ajuda da luz que é inerente ao sol. Esse exemplo foi dado pelo Adi Shankaracharya. O nascer do sol é seu impacto universal. Yatha Surya Lokam Ashritya Jana Swakriyarteshu Vartante. Vamos. O nascer do sol é um evento universal que traz luz para todos. Quando o sol nasce, ele dá vida a todos os seres, acordando aqueles que estão dormindo. A palavra Surya, Yatha Surya Lokam, Surya, a palavra Surya, literalmente significa aquele que move os outros. Surya significa aquele que move os outros. Como quando o sol surge, isso começa para agir, o mundo começa para atividades. Isso destaca o papel do sol em colocar as coisas em movimento. À medida que o sol nasce, as pessoas saem da cama, os pássaros começam a cantar e a natureza inicia suas atividades diárias. Tudo na natureza espera pelo sinal do sol para começar seu trabalho do dia. Tudo na natureza espera pelo sinal do sol para começar seu trabalho do dia. Os primeiros raios do sol são como uma assinatura nos contra-cheques dos trabalhadores, energizando-os para começar suas tarefas com entusiasmo. Quando o sol nasce, um raio chega, isso como uma contra-cheques. Começa agora atividades. O trabalho do sol é energizar todos os seres. Que eu quero falar? O trabalho do sol é energizar todos os seres. No entanto, as atividades específicas que as pessoas realizam dependem de sua natureza e papéis individuais. A essência é que o sol, Surya, é um. Ekaha, Surya, Ekaha. A essência é que o sol é um. Mas ele ativa todos os órgãos e pessoas para funcionar. Atividades é vários tipos. Sol é um. Da mesma forma, o ser é um. Atman é um. O ser interno é um. E ele vivifica todos os órgãos e seres.
trabalhadores, né? Olhos, ouvidos, nariz, pelo, pele, né? Pele, língua, pernas, mãos, todos os instrumentos. Os órgãos são muitos, mas todos dependem de alma para seu funcionamento. Embora Atman seja meramente o princípio que preside as atividades, devido à ignorância, as atividades do não-ser são erroneamente atribuídas a Atman. Nós falamos que fez as atividades, o Só fez, não atribuímos, o Só fez todas as atividades, não, só é presença, nós fizemos as atividades. Nesse caso, nós falamos que eu fiz, porque eu confusei o meu eu conectando com os sentidos. O Atman está presente, os sentidos semente funciona, presença dele. Assim como o Só energiza todos os seres sem se envolver diretamente em suas atividades, Atman fornece a consciência essencial que vivifica todos os órgãos e seres. As funções específicas dos órgãos dependem de sua natureza, não de Atman. No entanto, sem a presença de alma, Atman, nenhuma atividade será possível. No entanto, sem a presença de Só, nenhuma atividade será possível no mundo. No escuro, como você vai funcionar? Não, Só não nasce. Imagine que Só não nasce. Como nós vai funcionar no escuridão? Só precisa. No entanto, sem a presença de Atman, nenhuma atividade seria possível. Com o resumo nesse verso, eu vou fechar. Atma Chaitanyam Ashritya Dehendriya Manodiyah Swakriyarteshu Vartante Suryalokam Yatha Janah. O corpo, os sentidos, a mente e o buddhi se envolvem em suas respectivas atividades com a ajuda da consciência que é inerente ao Atman, assim como os homens trabalham com a ajuda da luz que é inerente ao Só. A ilustração do Só no texto enfatiza a natureza desapegada do Atman. O homem pode realizar uma ação boa ou má, com a ajuda da luz do Só, e experimentar resultados bons ou maus. Mas o Só permanece inalterado. Da mesma forma, por meio da inteligência e luz consciências inerentes ao Atman, a alma encarnada pode se envolver em ações justas ou perversas e experimentar os resultados de acordo com a lei do karma. Você faz boas ações, você vai aproveitar as boas coisas. Faz má, você vai aproveitar frutos maus. Mas o Atman permanece inalterado. A ação perversa cria uma barreira ao redor do Atman que oculta sua resplandecência. A ação perversa cria uma barreira ao redor do Atman que oculta sua resplandecência. A ação boa destrói a barreira e a luz sem mácula do Atman então se revela. A ação boa destrói a barreira e a luz sem mácula do Atman então se revela. Com isso, essa palestra, nós terminamos. Pode-se argumentar uma questão surge. Apesar de o Atman ser consciente por natureza,
Ele é dotado de características como nascimento, crescimento e morte, porque essas formam a experiência comum de todos. A resposta é que essas características são falsamente sobreimpostas no Atman. Na próxima aula, vamos refletir sobre essa pergunta. Isso é como foi sobreposto no Atman. Atman é independente. Atman é testemunha, Atman é inativo, Atman é energizador. Atma chaitanyamashritya dehendriya manodiyah swakriyarteshu vartante surya lokam yatha janaha. O corpo, os sentidos, a mente ou buddhi se envolvem em suas respectivas atividades com a ajuda da consciência que é inerente ao Atman, assim como os homens trabalham com a ajuda da luz que é inerente ao Sol. Ouça o Senhor, que é a meta de toda adoração. Estar satisfeito. Se ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikakshaha Sarvayagneshwaro Harihi Tasmin tushte jagat tushtam Prinite prinitam jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.